A força que vem de Deus, quando a fé nos faz continuar. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Existem momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Dias em que o coração amanhece cansado antes mesmo de começar a luta. Situações que roubam nossa paz, diminuem nossa esperança e nos fazem questionar se realmente conseguiremos continuar. Todos nós, em algum momento, enfrentamos batalhas internas que ninguém vê. Sorrisos escondem dores. Aparências escondem medos. E muitas vezes seguimos em frente apenas porque não temos outra escolha. Mas existe algo poderoso na fé. Algo invisível aos olhos humanos, mas forte o suficiente para sustentar uma alma quebrada. A fé não elimina automaticamente os problemas, mas transforma a forma como enfrentamos cada um deles. Quando confiamos em Deus, entendemos que nossas limitações não definem o nosso caminho, é a força que recebemos dele todos os dias. O versículo de Filipenses 4:13 é uma das declarações mais fortes da Bíblia, porque revela uma verdade eterna. Nossa força não vem apenas de nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras em meio a dificuldades, perseguições e limitações. Ele não estava vivendo um momento confortável quando afirmou que tudo podia naquele que o fortalecia. Pelo contrário, era justamente em meio às lutas que ele compreendia o verdadeiro significado da dependência de Deus. Isso nos ensina algo extremamente importante. Fé não é a ausência de problemas. Fé é continuar mesmo quando os problemas existem. Fé é levantar quando a vontade é desistir. Fé é acreditar quando tudo parece perdido. Fé é caminhar sem entender completamente o caminho. Muitas pessoas pensam que precisam ser fortes o tempo inteiro. Acham que demonstrar cansaço é sinal de fraqueza. Porém, até os mais fortes se cansam. Até os mais corajosos sentem medo. Até aqueles que aparentam estabilidade enfrentam guerras silenciosas dentro de si. O problema não é sentir fraqueza. O problema é acreditar que a fraqueza será o capítulo final da sua história. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu estar presente em cada uma delas, e isso muda tudo. Quando entendemos que não estamos sozinhos, a caminhada ganha um novo sentido. O medo perde força. A ansiedade diminui. A esperança volta a respirar dentro de nós. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que suas forças acabaram? Quantas noites você tentou dormir, carregando preocupações que ninguém conhecia? Talvez existam feridas em seu coração que ainda doem profundamente. Talvez existam perdas que mudaram completamente sua vida. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece confuso e sem direção. Mas Deus continua vendo você. Mesmo em silêncio, Ele continua presente. Mesmo quando você não entende o motivo das dores, Ele continua trabalhando. Muitas vezes queremos respostas imediatas para tudo. Queremos entender o porquê das perdas, das demoras e das dificuldades. Porém, nem sempre compreenderemos tudo no momento em que estamos vivendo. Existem processos que apenas o tempo revelará. Existem dores que desenvolverão força interior. O ouro só se torna valioso depois de passar pelo fogo. E muitas vezes Deus usa os processos difíceis
para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar nosso coração para aquilo que ainda virá. Isso não significa que Deus sente prazer em nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele conhece cada lágrima derramada. Conhece cada oração feita em silêncio. Conhece os pensamentos que ninguém mais conhece. E justamente por conhecer profundamente nossa dor, Ele também sabe exatamente do que precisamos para crescer. A vida possui temporadas. Existem tempos de plantar, tempos de esperar e tempos de colher. O problema é que quase sempre queremos viver apenas os momentos bons. Mas são as dificuldades que revelam quem realmente somos. É fácil acreditar quando tudo dá certo. Difícil é confiar quando os resultados não aparecem. É fácil sorrir quando a vida está tranquila. Difícil é manter a esperança em meio às tempestades. No entanto, são justamente esses momentos difíceis que fortalecem a nossa alma. Muitas pessoas desistem perto demais do milagre. Abandonam sonhos porque o caminho ficou difícil. Enterram talentos porque ouviram críticas. Param de acreditar em si mesmas porque falharam algumas vezes. Mas uma derrota não define quem você é. Um erro não apaga seu valor. Um fracasso não destrói o propósito que Deus colocou dentro de você. Talvez você tenha sido rejeitado por pessoas que deveriam apoiar você. Talvez já tenha ouvido palavras negativas que marcaram profundamente seu coração. Talvez alguém tenha feito você acreditar que nunca seria capaz. Porém, a opinião das pessoas nunca será maior que os planos de Deus para a sua vida. Deus vê potencial onde muitos enxergam fraqueza. Ele vê futuro onde muitos enxergam derrota. Ele vê possibilidades onde muitos enxergam o fim. Por isso, nunca permita que as circunstâncias atuais façam você esquecer quem Deus diz que você é. Você não nasceu para viver preso ao medo. Você não nasceu para carregar culpa eternamente. Você não nasceu para acreditar que nunca conseguirá vencer. Existe algo maior esperando por você. Existe uma nova história sendo construída mesmo quando você ainda não consegue enxergar. A ansiedade faz muitas pessoas sofrerem pelo futuro antes mesmo de ele chegar. O medo cria cenários negativos que talvez nunca aconteçam. E pouco a pouco a mente vai ficando cansada, sobrecarregada e sem esperança. Por isso é tão importante aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus não significa abandonar responsabilidades. Significa entender que existem coisas que fogem do nosso controle. Nem tudo dependerá apenas da nossa força, inteligência ou capacidade. Existem portas que apenas Deus pode abrir. Existem mudanças que apenas Ele pode realizar. Quando tentamos controlar tudo, acabamos destruindo nossa paz. Mas quando confiamos em Deus, aprendemos que nem toda demora significa abandono. Às vezes Deus está preparando você antes de entregar aquilo que tanto deseja, porque bênçãos também exigem preparação. Muitas pessoas pedem crescimento, mas não querem amadurecer. Pedem vitória, mas não querem enfrentar batalhas. Pedem mudanças, mas resistem aos processos necessários para evoluir. Tudo na vida exige transformação. A semente precisa ser enterrada antes de gerar frutos.
E talvez esse seja exatamente o momento que você está vivendo. Um período de preparação. Um período em que Deus está trabalhando em áreas invisíveis da sua vida. Mesmo que você ainda não perceba, algo está acontecendo dentro de você. Sua dor não será eterna. Sua luta não será permanente. Seu sofrimento não definirá o final da sua história. Deus tem o poder de transformar cenários impossíveis. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas improváveis que viveram milagres extraordinários. Moisés achava que não seria capaz de liderar. Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou Golias. José foi vendido como escravo antes de viver o propósito que Deus havia preparado. Jó perdeu quase tudo, mas permaneceu fiel. Todas essas histórias possuem algo em comum. Antes da vitória, existiram processos difíceis. Isso nos ensina que dificuldades não são sinais de abandono divino. Muitas vezes, são etapas da preparação. Talvez hoje você esteja lutando contra problemas financeiros. Talvez esteja enfrentando crises emocionais. Talvez existam conflitos familiares, decepções amorosas ou inseguranças profundas. Cada pessoa carrega suas próprias batalhas. Mas existe uma verdade poderosa que precisa ser lembrada. Deus continua sendo maior que qualquer problema. Quando tudo parece perdido, Ele continua sendo Deus. Quando as portas se fecham, Ele continua abrindo caminhos. Quando as forças acabam, Ele continua sustentando. Nunca subestime o que Deus pode fazer em sua vida. Uma única oportunidade pode mudar tudo. Uma única oração pode fortalecer seu coração novamente. Um único momento pode transformar completamente sua trajetória. Às vezes queremos mudanças rápidas, mas Deus trabalha também nos detalhes pequenos. Cada aprendizado importa. Cada experiência possui propósito. Até mesmo as dores podem produzir crescimento. Pessoas feridas podem se tornar fontes de cura para outras pessoas. Pessoas que venceram dificuldades podem inspirar outras a continuarem. Sua história possui valor. Seu testemunho possui força. Aquilo que hoje faz você chorar poderá amanhã fortalecer alguém. Por isso não desista. Mesmo que o caminho esteja difícil, mesmo que ninguém compreenda a sua luta, mesmo que existam dias em que tudo pareça pesado demais, continue. Continue acreditando. Continue orando. Continue tentando. Continue caminhando. O tempo de Deus não falha. Talvez você olhe para sua vida agora e pense que está atrasado. Talvez compare sua caminhada com a de outras pessoas e sinta que não conquistou o suficiente. Mas cada pessoa possui um processo diferente. Comparações roubam nossa paz e nos afastam da gratidão. Nem sempre quem aparenta felicidade realmente está em paz. Nem sempre quem possui mais conquistas materiais possui mais alegria. A verdadeira felicidade não nasce apenas das circunstâncias externas. Ela nasce principalmente da paz interior. E essa paz só Deus pode oferecer plenamente. O mundo oferece distrações temporárias, mas Deus oferece transformação verdadeira. O mundo oferece aparência. Deus oferece essência. O mundo valoriza performance. Deus olha para o coração. Você não precisa ser perfeito para ser amado por Deus.
Não precisa esconder suas fraquezas. Não precisa fingir que está bem o tempo inteiro. Deus conhece sua realidade completamente e ainda assim continua amando você. Esse amor é capaz de reconstruir pessoas destruídas emocionalmente. É capaz de restaurar sonhos esquecidos. É capaz de curar feridas profundas. É capaz de trazer luz. É mesmo aos cenários mais escuros. Talvez você tenha perdido a esperança em algum momento da vida. Talvez tenha orado por algo que não aconteceu da forma esperada. E isso machucou seu coração. Porém, nem toda oração não respondida significa rejeição. Às vezes Deus está protegendo você de caminhos errados. Às vezes aquilo que parece atraso é, na verdade, livramento. Nem tudo o que desejamos será realmente bom para nós. E Deus, que conhece o futuro, enxerga coisas que nós ainda não conseguimos ver. Confiar em Deus exige maturidade espiritual. Exige entender que nem sempre teremos todas as respostas. Exige aprender a permanecer firmes mesmo nos dias difíceis. A fé verdadeira não depende apenas de resultados imediatos. Ela continua existindo mesmo quando não há respostas rápidas. E isso é poderoso, porque pessoas movidas apenas pelas circunstâncias desistem facilmente. Mas pessoas sustentadas pela fé continuam caminhando mesmo em meio às tempestades. Você já percebeu quantas batalhas venceu até aqui? Quantas vezes pensou que não conseguiria continuar? Mas continuou. Quantas dores pareciam impossíveis de suportar? E mesmo assim, você sobreviveu. Existe uma força dentro de você que talvez nem perceba completamente. E essa força vem de Deus. Olhe para trás por um instante. Você já venceu dias difíceis antes e vencerá novamente. Talvez não seja fácil. Talvez o processo seja cansativo, mas você não chegou até aqui para desistir agora. Existe propósito em sua caminhada. Existe valor em sua existência. Existe futuro para a sua vida. Não permita que pensamentos negativos dominem sua mente. Aquilo que alimentamos diariamente cresce dentro de nós. Se alimentarmos medo, viveremos presos à insegurança. Se alimentarmos desesperança, perderemos a motivação. Mas quando alimentamos nossa fé, nossa mente se fortalece. Por isso, escolha palavras que edifiquem. Escolha ambientes que aproximem você de Deus. Escolha pessoas que incentivem seu crescimento. Proteja sua mente. Proteja seu coração. Nem toda voz merece espaço dentro da sua vida. Muitas vezes o inimigo tenta destruir pessoas através do desânimo, porque uma pessoa sem esperança perde a vontade de lutar. Porém, Deus deseja reacender sua fé hoje. Deseja lembrar você de que ainda existem motivos para continuar. Você ainda possui sonhos. Você ainda possui talentos. Você ainda possui valor. Não importa quantas vezes caiu. O importante é continuar levantando. Grandes vitórias normalmente nascem depois de grandes batalhas. Os momentos difíceis não durarão para sempre. As lágrimas não serão eternas. As noites escuras também terminam. E depois da tempestade, o céu volta a clarear.
Talvez você esteja exatamente no meio de uma tempestade agora. Talvez esteja cansado emocionalmente. Talvez esteja tentando ser forte por muito tempo. Então permita-se descansar em Deus. Entregue aquilo que está pesado demais para carregar sozinho. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Deus continua segurando sua mão. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, mesmo quando o silêncio parece assustador. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece, e isso basta para continuar. A vida pode mudar completamente em pouco tempo. Portas inesperadas podem surgir. Recomeços podem acontecer. Pessoas certas podem chegar. Milagres podem surpreender você quando menos esperar. Nunca limite o que Deus é capaz de fazer. Enquanto existir vida, existe esperança. Enquanto existir esperança, existe possibilidade de mudança. Talvez hoje você chore, mas amanhã poderá testemunhar algo extraordinário. Continue acreditando, continue confiando, continue caminhando, porque Deus ainda escreve histórias lindas a partir de cenários quebrados. Ele transforma dor em aprendizado, transforma lágrimas em força, transforma derrotas em crescimento, transforma finais em novos começos. Você não é definido pelos seus piores momentos, não é definido pelos seus erros, não é definido pelas suas quedas. Seu valor vai muito além das circunstâncias atuais. Deus vê aquilo que você ainda se tornará, e o futuro preparado por Ele é maior que qualquer sofrimento do presente. Por isso, levante sua cabeça, respire fundo, recomece quantas vezes forem necessárias. Acredite novamente, ore novamente, sonhe novamente, viva novamente, porque ainda existe propósito para a sua vida. E enquanto Deus estiver ao seu lado, nenhuma luta será maior do que a força que Ele colocará dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade acompanhe você nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Que sua fé permaneça viva mesmo em meio às tempestades. E que você jamais esqueça que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Seu milagre pode estar mais perto do que imagina. Sua vitória pode nascer exatamente da batalha que hoje tenta destruir você. Não desista. O melhor de Deus ainda está por vir.